Olá, estamos aqui para o terceiro aspecto da visão da igreja, né? Nós vimos já dois aspectos, né? Nós vimos o aspecto do desejo do coração de Deus e também vimos o aspecto da prática da igreja, que a igreja é algo prático. E agora nós vamos ver o aspecto local da igreja. Aqui nós encontramos algumas barreiras, algumas dificuldades para entendimento de alguns irmãos, né? Isso é uma coisa muito seleta, o que eu estou dizendo para você é algo assim que às vezes toca os irmãos que estão na linha de frente, os irmãos responsáveis, né? Principalmente dentro do âmbito de nossa cidade. Mas o que nós queremos? Nós queremos que cada um veja a igreja, não individualmente, mas coletivamente. Cada um possa ter uma visão real da igreja. Então, por isso, nós estamos aqui para a edificação da igreja. Que igreja? A igreja de Cristo, a igreja que está na cidade de Caraguatatuba, a igreja que contém todos os crentes regenerados, a igreja que o Senhor comprou com seu sangue, a igreja que não é de ninguém a não ser de Cristo, que disse: eu edificarei a minha igreja, em Mateus, né? Capítulo 16, versículo 18, tá certo? A igreja é algo de Cristo, vem de Cristo, é de Cristo e é o próprio Cristo. Então, por isso, eu quero que você compreenda essa realidade, que me deixa muito feliz, né? Porque por sua misericórdia, por sua graça, por seu intento, o seu desejo, Ele quis revelar, né, a mim, e hoje, graças a Deus, eu tenho essa visão, e eu gostaria que muitas pessoas tivessem essa visão e ganhassem essa visão, porque é maravilhosa, nos deixa livre, nos deixa dentro do plano de Deus de maneira clara, nos dá mais visão. Então, eu queria que você tivesse essa visão. Principalmente os santos responsáveis, aqueles que têm algumas congregações em seu domínio, amém? Jesus é o Senhor. Então vamos lá, vamos falar sobre o terceiro aspecto, que é local. A igreja é local, tá certo? Então, em terceiro lugar, nós precisamos ver que a expressão prática da igreja tem que ser local. Uma vez que ela é prática, ela tem que ser local, tem que estar no lugar onde estamos. Se quisermos pôr em prática a igreja e se quisermos tomá-la ou torná-la prática, nós precisamos ter a expressão local. Não há outro modo. Não espere um lugar melhor. O lugar que você vive, né, é o lugar correto. Onde quer que você vá, onde quer que esteja, esse é o lugar correto para você praticar a vida da igreja. A vida da igreja precisa ser local. Qualquer outro lugar, não importa quão agradável seja, do ponto de vista terreno, é um inferno sem a igreja. Onde você está, deve haver a igreja. Então, por outro lado, qualquer lugar com a igreja ali, é o céu, amém? Ou a gente precisa ver, não pense que essas são as minhas palavras ou as minhas opiniões, não é, tá certo? Você se lembra de que quando Jacó dormiu e viu a escada posta entre o céu, né, da terra ao céu, e os anjos subindo e descendo sobre ela, ele deu àquele lugar o nome de, você lembra? Betel. Por quê? Porque é a casa de Deus. Betel significa a casa de Deus. Então, a casa de Deus é a igreja hoje. 1 Timóteo 3,15, você vai ver isso. Jacó disse acerca daquele lugar: é a casa de Deus, a porta dos céus. Gênesis 28:17. Então, onde quer que esteja a casa de Deus, aí está a porta dos céus. O único lugar bom para nós é onde há a igreja, o corpo de Cristo, como cabeça da igreja, Cristo. Louvado seja o Senhor. Onde quer que estejamos e onde quer que vamos, né, lá pode haver a igreja. Você consegue encontrar um versículo no Novo Testamento que diga que a igreja está nos céus? Não, ainda não, tá certo? Não consegue, mas temos a igreja em Jerusalém, a igreja prática, a igreja local. Atos 8:1, a igreja que está em Jerusalém. Também temos a igreja em Antioquia, ali em Atos 13:1, a igreja, né, que está em Secreia, Romanos 16:1. Também temos a igreja que está em Coríntios, 1 Coríntios 1:2. A igreja, ela é local e ela está em vários locais, ou seja, nas escrituras ela se situava de cidade em cidade. A igreja estava de cidade em cidade. A igreja não estava espalhada numa cidade. Isso não é real e isso também não é prático e não é do coração de Deus, tá certo? E a igreja em tantas outras cidades,
a igreja em Caraguá, a igreja em São Sebastião, a igreja em Ilhabela, a igreja em São Paulo, a igreja no Rio de Janeiro. A igreja, ela está em todos os lugares, amém? Em todos os locais. A igreja, ela tem um local, um terreno, uma base, é a cidade, ok? Concluindo, no final do Novo Testamento, no livro de Apocalipse, nós temos uma figura de 7 igrejas em 7 cidades. Veja só. E é claro, a expressão prática da igreja tem que ser local e precisamos ver isso. Precisamos que o Senhor nos revele essa realidade. No cristianismo hoje, há algumas pessoas que têm assim chamadas igrejas universidades, há outros que têm chamado de igrejas em casa, entre aspas, e alguns, por outro lado, têm uma igreja nacional, outra mesmo igreja mundial, outra igreja universal, e outros ainda insistem, né, de que não deve haver qualquer tipo de igreja nessa terra. No Japão há um movimento que é chamado de movimento não igreja. Então a situação em toda parte é realmente complicada e confusa, né? Mas a Bíblia é clara para quem Deus quer deixar claro, tá certo? Então o que faremos em relação a isso? Nós precisamos esquecer a confusão e as complicações. Se você se envolver com elas, certamente você perderá o rumo, né? Não pergunte, e quanto a isso e quanto àquilo? Não faça essas perguntas. Quanto mais você se envolve, mais estará perdido. Então, aprenda a ficar longe das complicações e seja pessoa muito simples. Leia a palavra, né, simplesmente do Novo Testamento, a igreja em Jerusalém, a igreja em Antioquia, a igreja em Cencreia, a igreja em Coríntios e etc. É tão claro, a igreja tem que ser local, tá certo? A igreja, meu irmão, é algo maravilhoso. Você fosse a Jerusalém na época dos apóstolos, fosse procurar a igreja em cada esquina, você não encontrava. Você ia procurar a igreja, templo, em cada lugar, você não ia encontrar. Você vai falar assim, mas o tempo é diferente. Negativo. O tempo é o mesmo. Sabe que Jerusalém ainda continua do mesmo tamanho. Ela só aumentou em número e em casas, mas as pessoas são as mesmas. Então eu quero dizer para você que você precisa ver a visão da igreja. E a visão da igreja, só quem dá é Deus. Apenas estamos aqui para dispensar pequenas sementes para que você possa ver. Jesus é o Senhor, que Ele te abençoe, abra os seus olhos e você possa ver para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado e até o próximo vídeo.